Me responde uma coisa, você lembra do seu primeiro emprego? Ou está nessa busca aí agora? Pois é, conquistar a primeira vaga no mercado de trabalho pode ser um grande desafio, mas também é o início de muitas descobertas. No episódio de hoje do Estação Mercado, a gente vai falar sobre esse passo tão importante na vida profissional, o primeiro emprego. Mas como entrar no mercado de trabalho sem experiência? Quais são os caminhos mais acessíveis para quem está começando? Qual o papel das empresas que conectam esses talentos às oportunidades? Então, fique com a gente, porque o programa está só começando e cheio de informações para quem quer entrar com o pé direito no mercado de trabalho. No quadro Mercado na Prática, vamos descobrir como funciona o processo de recrutamento e seleção para vagas de estágio. Nesse cadastro aqui em específico, como é que a gente vê se os dados aqui estão corretos? Bom, aqui temos uma pessoa conhecida, né? Inclusive foi estagiário através da agência numa empresa parceira. Eu conheço bem essa pessoa, viu? E aqui um cadastro de 2014, então, por exemplo, se eu tenho uma oportunidade que casa com o seu perfil, se você teve atualização do seu telefone ou do e-mail, seus contatos, eu não conseguiria chegar até você. Isso e muito mais você confere a partir de agora, porque o Estação Mercado está começando. Aqui na TV Câmara, a informação precisa ser acessível a todos e, por isso, toda a nossa programação tem tradução em Libras. Então, a intérprete de Libras, Tamires Caetano, está aqui já conosco para levar todo o conhecimento, todo o conteúdo, na verdade, da edição de hoje do programa para a comunidade surda que nos assiste. E olha só, como eu disse no início, hoje vamos falar sobre os caminhos aí para que se consiga uma primeira ocupação no mercado de trabalho. A importância de um bom currículo, dos cadastros nas agências de emprego e os segmentos, que mais recebem esses iniciantes na vida profissional. Quem vai conversar comigo aqui no estúdio é o Igor Moreira, que é especialista em recrutamento e seleção de estagiários. Seja muito bem-vindo, Igor, ao Estação Mercado. Um prazer conversar com vocês. Igor, quais foram os maiores desafios aí, para vocês começarem, a ter início aí com a entidade, de recrutamento? Quais foram esses desafios aí que vocês sentiram, tanto da empresa, mas também, dos jovens? Acho que a principal dificuldade que a gente teve logo no começo é de levar essa conscientização mesmo para as empresas que era possível, de fato, contratar estagiários. Como eu disse, é muito comum que grandes empresas e também setor público contrate, mas grande parte das empresas, que representam 99% das empresas no país, que desde o micro até o médio, desconhece. Então, o grande desafio foi realmente abrir essas oportunidades primeiro, principalmente para esse público-alvo. Segundo, em relação à pandemia, que foi realmente um grande desafio, não somente para a minha empresa, como inúmeras empresas também no país. Porque a gente surgiu, de fato, em 2020, logo depois, passou alguns meses, já veio a pandemia. Nossa. Então, a gente teve que reestruturar todos os nossos processos e mesmo diante de uma pandemia, a gente conseguiu inserir realmente os jovens no mercado de trabalho em segmentos bem específicos, na quais realmente poderiam contratar naquele momento. E até acho que entender ali no meio do percurso, que a maioria dos jovens tinham que começar a trabalhar home office, Exatamente. Então, hoje eu queria até entender quais setores mais contratantes aí, que contratam esses estagiários, aprendizes hoje em dia, Ainda é por um caminho do home office ou já estão voltando mais a presencial, os trabalhos presenciais? Teve essa ascensão do trabalho home office devido à pandemia, mas está caindo de forma gradativa, mas está caindo essa quantidade de oportunidades no modelo home. E tem sim inúmeros segmentos que contratam estagiários, como por exemplo, indústria, setor do varejo está contratando muito agora também, empresas que prestam serviços também, agências de marketing, por exemplo, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia. Então tem inúmeros segmentos que hoje em dia contratam estagiários e contratam realmente com foco em não somente ter um talento, mas desenvolvê-lo e que realmente que esse jovem se torne um efetivo na empresa deles. E esse jovem ele está mais acostumado a ter esse trabalho home office, ele está mais tranquilo, as empresas começam a entender também, para investir nesses programas,
né? Eles têm essa noção? Quais são as vantagens aí para essas empresas que investem nesses programas, né? Olha, e também, esses jovens hoje em dia, eles sabem como que é essas empresas, né? Como eles contratam? Olha, focando no home office. Devido à pandemia, foi uma necessidade. Então, as empresas realmente já tiveram que se adaptar. Hoje em dia, você não vê uma ascensão assim tão grande no trabalho home office com estagiários. Até porque realmente é uma primeira oportunidade. Então, devido a essa primeira oportunidade, tem que ter um acompanhamento desse jovem também para conseguir trazer o desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas inerentes realmente à função dele no estágio. Então, você vê realmente não uma ascensão como tinha na pandemia. Agora está caindo esse trabalho home office. Tá. Mas ainda assim existem as oportunidades. Mas quais são as vantagens aí para as empresas que investem nesses programas que vocês oferecem, né? Acho que vantagem, a primeira, se você realmente for analisar para as empresas, é que de fato é muito difícil você conseguir encontrar uma pessoa pronta no mercado de trabalho. Então, em questão de investimento, é muito mais viável financeiramente você apostar num jovem talento, na qual não tem realmente essas experiências, mas tem todas as habilidades técnicas e comportamentais que a gente chama de soft skills e hard skills, provavelmente para apostar esse jovem e desenvolvê-lo e realmente ser um efetivo. É uma contratação também, de fato, menos burocrática em comparação com as outras que tem no mercado. E sem sombra de dúvida também, após a contratação existe uma gratidão e um comprometimento desse jovem perante a empresa que realmente se arrasta ao longo da vida. E eles podem, é isso, né, lapidar, né, deixar esses jovens com mais cara aí da empresa, né, trazer a sua própria marca a partir dessa carinha nova, né, desse jovem, né, também, Exatamente, né? exatamente. O que você falou é a mais pura realidade. É a empresa identificar aquele jovem que tem as habilidades comportamentais, habilidades técnicas e lapidar. Realmente é como se fosse uma joia, um diamante que pode ser lapidado e se identificar com a cultura da empresa. Cada empresa tem a sua cultura e muitas das pessoas, independente se é um jovem, se é uma pessoa que já está há muito tempo no mercado, acaba não se adaptando à cultura da empresa. Agora, quando você está realmente no começo dessa formação, você não tem aqueles vícios de trabalho. Exato. Então fica muito mais fácil de você conseguir moldar e desenvolver e ter a cara da empresa. Ótimo, Igor. Ó, a gente vai para uma pausa aqui rapidinha por aqui, mas nada de sair daí não, viu? Na volta do intervalo, o Igor continua com a gente e no quadro Mercado na Prática, você vai ver como funciona o dia a dia de uma empresa que conecta aí, ó, candidatos e empresas. É já já. Como será que funciona o recrutamento de empresas especializadas em estágios? Vamos entender de perto como é feito esse processo entre estudantes e o mercado de trabalho. Então aqui você tem toda uma plataforma com os dados dos estagiários e você tem controle total do que ele está ciente e do que ele ainda não recebeu. Por exemplo, se ele já recebeu uma mensagem no seu celular com os detalhes da vaga e se ele aceitou ou não. É isso mesmo? Exatamente. Aqui eu tenho todo um controle e se ele está apto até para a vaga no ato da entrevista, porque tem um retorno da empresa sobre se o candidato é apto ou não, até para a gente poder melhorar o nosso filtro. Todos os detalhes você confere daqui a pouco. Estamos de volta com Estação Mercado e hoje estamos falando de um momento marcante de muita gente, o primeiro emprego. No quadro Mercado na Prática de hoje, você vai conhecer, na verdade, o trabalho de uma empresa que faz a ponte entre o candidato e o mercado de trabalho. Vamos entender agora como é esse processo com o repórter Matheus Andrade. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e para muitos jovens o primeiro passo é conseguir um estágio. Em meio a esse processo existem profissionais que unem o estudante e as empresas. É o caso do Paulo, que trabalha aqui em uma agência de São José. Bem-vindo, Matheus. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bem-vindo à TV Câmara também. Bem-vindo à Qual é o agência. primeiro passo nesse processo de recrutamento e seleção? O primeiro passo é o jovem fazer o cadastro, né, no portal e através do cadastro ele vai começar a montagem do currículo dele realmente com o perfil profissional. E hoje o Paulo vai me mostrar todo esse processo. Eu estou curioso para descobrir tudo isso. Vem com a gente. Pessoal, a gente já está com a plataforma aberta aqui no computador, inclusive com o cadastro de um estagiário. Paulo, qual a importância de manter os dados sempre atualizados?
A importância é que a agência vai conseguir chegar até os candidatos. Se ele não tem ali o seu e-mail, o seu telefone atualizado, não tem como a gente fazer o contato com ele para fazer a oferta das oportunidades. Nesse cadastro aqui em específico, como é que a gente vê se os dados aqui estão corretos? Bom, aqui temos uma pessoa conhecida, né? Inclusive foi estagiário através da agência numa empresa parceira. Eu conheço bem essa pessoa, viu? E aqui um cadastro de 2014, então, por exemplo, se eu tenho uma oportunidade que casa com o seu perfil, se você teve atualização do seu telefone ou do e-mail, seus contatos, eu não conseguiria chegar até você. Bora ver isso na prática? Se a gente vai descendo aqui na plataforma, vai aparecendo dados de formação profissional, onde a pessoa está estudando, escolaridade, conhecimentos, experiências profissionais, objetivos profissionais, informações extras, informações complementares. Tudo isso tem que estar sempre atualizado para vocês conseguirem fazer essa conexão entre o estagiário e a empresa. É de extrema importância porque a empresa, às vezes, a vaga, o perfil da oportunidade exige algumas ferramentas específicas, como um pacote Office, ou então um editor de texto, editor de vídeo. E agora é hora da gente comparar os currículos. A gente abriu dois exemplos aqui, o candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 preencheu tudo certinho, os dados estão completos. Já o candidato 2 preencheu de maneira incompleta. As chances de estágio para esse candidato aqui são muito menores, Paulo. Por quê? Muito menores, porque como a gente pode observar aqui, no primeiro exemplo, ela colocou qual faculdade está cursando, qual o ano, que inclusive as empresas elas passam, né, a exigência de cada oportunidade. Uma ela quer para a partir do primeiro ano, a partir do segundo ano, e no caso dessa segunda candidata, ela, além de colocar somente o primeiro nome, ela diz ter uma experiência profissional, mas ela não inclui aqui no campo que é para esse tipo de informação. Ou seja, são informações que estão em conflito e também incompletas, porque aqui, por exemplo, ela coloca que ela faz psicologia, mas ela não coloca o ano, nem o período, nem quando deve se formar, o prazo de conclusão. Se a gente vai descendo aqui, a gente tem outras informações. Essa primeira candidata escreveu que ela tem domínio do pacote Office, ela domina o Word, Excel, PowerPoint, digitação. Já a candidata 2 não escreveu nada. E a probabilidade dela conhecer o pacote Office e outras ferramentas é alta. Não significa que ela não tem conhecimento nesse tipo de ferramenta. Só não escreveu. Exatamente. Então aqui você tem toda uma plataforma com os dados dos estagiários e você tem controle total do que ele está ciente e do que ele ainda não recebeu. Por exemplo, se ele já recebeu uma mensagem no seu celular com os detalhes da vaga e se ele aceitou ou não. É isso mesmo? Exatamente. Aqui eu tenho todo um controle e se ele está apto até para a vaga no ato da entrevista, porque tem o retorno da empresa sobre se o candidato é apto ou não, até para a gente poder melhorar o nosso filtro. E aqui a gente tem uma série de botões, de opções que a gente pode clicar e isso vai enviar uma mensagem ou para o estagiário ou para a empresa. Nesse momento ela acabou de responder que tem interesse na vaga, exatamente agora. O currículo dele segue para a empresa, que ele está alinhado com o que a oportunidade pede, e agora a gente vai agendar a entrevista e o candidato segue para a empresa para ser entrevistado. E depois de todo esse processo chegou o grande momento, a entrevista de estágio. Paulo, que dica você deixa para quem quer se preparar para a entrevista de estágio? Chegar com um tempo de antecipação, uma roupa que esteja adequada, alinhada ao perfil da oportunidade, falar com clareza, olho no olho do entrevistador, um cumprimento forte, um cumprimento ali sincero, vamos dizer assim, e procurar falar sobre as suas qualidades. Roupa com muito decote não é adequada para entrevista, mascar chicletes na entrevista, chegar atrasado, gírias durante a entrevista, isso não é adequado. E Paulo, para quem quer trabalhar nessa área também como você, que dica você deixa? Bom, a gente chegou até a agência, eu e meus sócios, através de uma franquia. Eu vim da área da saúde, mas me encantei com essa área de recrutamento, abertura de oportunidades. E a pessoa precisa gostar de
planejar o futuro de algumas outras pessoas, né? De pessoas que estão se inserindo no mercado. O site, inclusive, é um reflexo de todo esse trabalho bem feito. Olha quanta vaga de estágio está disponível aqui. Então você que está em casa, tem interesse em fazer estágio? Monta o seu currículo direitinho com as dicas que o Paulo deu aqui pra gente, que uma dessas vagas pode ser sua. Paulo, muito obrigado. Obrigado por todas as informações. Eu adorei conhecer um pouco mais aqui sobre o seu trabalho, viu? Obrigado. Seja sempre bem-vindo à TV Câmara. Fernanda, volto com você. Muito bom, Matheus. Obrigada também pelo Paulo Eduardo, né, e toda a equipe aí da empresa por atender a nossa equipe também, o Matheus, nosso cinegrafista Rafael Santos também. Gente, vou voltar aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Igor Moreira, que ele faz parte, né, de uma empresa que faz o recrutamento e a seleção de estagiários aqui na nossa região. Igor, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente assistiu, né, e deu para entender como é que é esse processo, mas para os estagiários, né, para os estudantes aí que estão procurando um primeiro emprego, quais habilidades técnicas, né, e comportamentais aí são mais valorizadas, né, na hora que a empresa ali está contratando, né, que ela está avaliando ali? As habilidades técnicas, elas vão variar de acordo com a função. Por exemplo, um candidato que está se candidatando a uma vaga de engenharia, provavelmente vai ser orientado, exigido alguns cursos, algumas habilidades técnicas referentes àquela função. Da mesma forma como uma pessoa que está cursando, por exemplo, no jornalismo, né, e está querendo entrar nesse mercado. Então, as habilidades técnicas acabam variando um pouco. Mas em relação às habilidades comportamentais, existe um padrão de habilidades comportamentais que o mercado está exigindo bastante. Acho que a primeira delas é a questão da comunicação assertiva, algo que realmente está exigindo muito no mercado. Porque até de fato, parece até estranho, né? Porque o celular, ele veio realmente, o celular, várias plataformas, para facilitar a comunicação, mas está sendo, ao invés de uma facilitadora, está realmente complicando ainda mais. Sim. Então, a comunicação assertiva é uma delas, a proatividade, mas no sentido de ser resolutivo. Porque é muito fácil você conseguir identificar problemas, mas a pessoa que consegue resolver esses problemas realmente se torna realmente único no mercado. A aprendizagem contínua também, porque hoje está sendo muito rápido, tudo muda muito rápido, é muito dinâmico. Então, esse lifelong learning, né, que seria a aprendizagem contínua, é algo muito exigido em qualquer ambiente corporativo. Porque hoje pode ser atual, mas daqui a 2 semanas, daqui a 1 mês, uma plataforma, uma ferramenta deixa de ser, por exemplo, atualizada. Sim. Então, ter esse dinamismo de realmente aprender de forma rápida é algo que as empresas estão exigindo bastante. Legal. E a questão do currículo também, né? Hoje em dia, né, ainda o currículo físico, né, é atraente aí para a empresa que vai contratar, ou é importante focar mais no currículo online, né, como o LinkedIn também? Acho que depende do processo. Quando você acaba de se candidatar a uma oportunidade, a uma vaga de estágio, uma vaga de emprego, uma vaga de aprendiz, independente. Muitas dessas vagas, elas vêm de plataformas, então você tem que cadastrar o seu currículo com coesão e coerência, desde o objetivo, né, dos cursos e experiências que você tem, realmente tem que ter coesão e ter coerência. Mas também tem aquela segunda fase da entrevista, na qual algumas empresas elas exigem olha, está confirmado a entrevista presencial, tem que entregar o currículo em mãos. Então, esse currículo em mãos, em uma segunda etapa, sim, ela realmente é avaliada. E principalmente o cuidado que você tem com aquele currículo. As informações que estão ali, elas são muito avaliadas. Até aquilo que eu falei para você anteriormente, tem que ter coesão e coerência, desde o objetivo profissional, com as experiências que tem, com os cursos complementares, tudo tem que ter uma coesão. Se a pessoa está se candidatando a uma vaga para a área administrativa, só que tem vagas, experiências ou cursos mais focados para a área de produção, não faz muito sentido. Então, tudo isso é avaliado, sim, pelos recrutadores. Legal. E tem a questão também até do vídeo, né? Muitas empresas solicitam ter uma apresentação em vídeo, né? Além do físico, né? Além dessa parte online também. A pessoa tem um padrão ali de vídeo para fazer, né? Quais são esses cuidados de apresentação? Acho que primeiro cuidado em relação à postura, à imagem, assim que você gravar ali um conteúdo, assista aquele conteúdo novamente para saber se realmente está com uma boa qualidade. Em relação à vestimenta também, porque orientando mais para os jovens, né? Para ele é muito normal ele acordar e pegar um celular e começar a fazer lives. E pega realmente a realidade dele ali. Né? Acabou de acordar e já começa a gravar. Agora, para quem está realmente inserindo no mercado de trabalho, está querendo essa oportunidade, exige-se uma formalização maior
né? Realmente se vestir, ter uma postura, ensaiar um pouco ali em relação também àquilo que foi pedido e solicitado pela empresa nesse vídeo, que é um vídeo de apresentação. E depende, né? Às vezes tem 1 minuto de vídeo, né? Tem que ficar atento também à questão desse tempo, né? A questão do tempo, orientações que a empresa também passa. Isso varia de empresa para empresa. Então, tem empresas que realmente só pedem para fazer um vídeo de apresentação. Tem empresas que já pedem algo a mais. Então, sempre estar atento em relação às orientações que a empresa está passando para o candidato. Ótimo, Igor, muito bom. Em relação também à postura e o comportamento no estágio, né, você estava comentando também, né, elas vão definir aí essas oportunidades futuras dentro da empresa, até mesmo na hora da contratação, né, o que esse aluno, né, o que esse estagiário precisa estar atento ali quando aparecer essa oportunidade de contratação, né, ele pode conseguir ali de uma forma um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Eu acho que a palavra que você disse em relação ao comprometimento. Comprometimento, né? Acho que todas as empresas que a gente abre as oportunidades, elas querem realmente jovens que querem de fato aprender e agarrar essa oportunidade que está sendo dada para eles, para entrar no mercado de trabalho. Então, essa vontade mesmo de querer aprender, demonstrar isso desde o primeiro contato com o recrutador, demonstrar que de fato aquilo ali realmente vai até mesmo mudar a vida dele, né, a vida pessoal, profissional dele, por meio de um estágio que também consegue até mesmo ajudar a família com um complemento de renda. Então, é demonstrar que realmente tem interesse naquela vaga. Isso é o básico, é o inicial. E quando você demonstra de fato interesse, você pesquisa sobre a empresa, você vai entender de fato o que a empresa faz, você vai até levantar alguns questionamentos e perguntas demonstrando esse interesse. Então, tem inúmeras formas de você conseguir conquistar ali o recrutador no momento de uma entrevista. Ótimo, Igor. A gente vai fazer a última pausa aqui, o último intervalo no programa, mas na volta a gente continua aí a conversar com o Igor, com mais dicas para quem busca o primeiro emprego e não sabe aí por onde começar. Tem mais dicas, viu? Até daqui a pouco, te espero. Estamos de volta com Estação Mercado e antes da gente continuar o papo com o convidado de hoje, é hora de falar sobre o estágio e a lei da aprendizagem também, que são grandes aliados aí de quem quer crescer profissionalmente desde cedo. Pela lei, empresas de médio e grande porte devem contratar jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. Durante até 2 anos, esses jovens têm a chance de unir a teoria das salas de aula com a prática do dia a dia nas empresas, aprendendo, se desenvolvendo e, claro, né, ganhando experiência. É uma via aí de mão dupla. Os jovens entram no mercado de trabalho e desenvolvem novas habilidades, enquanto as empresas ajudam aí a formar os profissionais do futuro, compartilhando seus valores e sua cultura. Agora, eu queria entender até, aproveitando, né, que ferramentas que vocês utilizam aí nesse recrutamento, né, para reduzir esse desemprego juvenil, né, também. Se tratando de estagiários, o que a gente precisa ter uma conexão muito grande também são com os formadores, são as instituições de ensino. Então, as agências, elas têm um contato muito direto com as instituições de ensino e geram essas oportunidades até mesmo, inclusive, dentro delas. Existem, sim, inúmeras plataformas de recrutamento e seleção que a gente utiliza também, inclusive inteligência artificial, para otimizar e melhorar ainda mais esses processos. Olha que legal. Mas, de fato, o que realmente traz muito resultado é esse contato direto com quem realmente está formando esses jovens, que são as instituições de ensino. Então, vocês já estão utilizando uma tecnologia, inteligência artificial, vocês já estão utilizando esses processos, já tem mudado bastante nesses processos de recrutamento? Tem mudado bastante, até para aumentar ainda mais a eficiência no processo seletivo. É claro que você pautar todo o processo de recrutamento e seleção com inteligência artificial ou automatizar totalmente o processo, ele não é algo que nós vimos com bons olhos, até porque o processo seletivo ele tem que ser humanizado. Então você tem sim aquele ganho de eficiência, até pelo fato de inúmeras pessoas entrarem em contato todos os dias, né? Milhares de pessoas entram em contato conosco, realmente querendo essas oportunidades, né? Se interessando nas oportunidades de vagas de estágio. Então sim, você acaba aumentando a eficiência em um processo, por exemplo, de triagem, né? Ao começo, mas depois, é claro, existe, né? Tem que ter esse contato do recrutador com o candidato. Legal. E aí eu queria também entender um pouquinho, né? Se as empresas, né, que vocês vêm
percebendo se elas estão olhando para essa diversidade, né, também inclusão no processo seletivo, né, principalmente para as pessoas PCDs. Sim, existe assim, um cuidado muito grande das agências de RH, até as próprias empresas que contratam o nosso serviço, já orienta e passa realmente tudo aquilo que é do escopo da vaga, que são as características comportamentais, técnicas, aquilo que elas realmente estão pautadas em relação à diversidade, aquilo que elas realmente estão buscando, até mesmo em questão de inclusão também, no caso dos PCDs. Então, com certeza, sim, existem essas oportunidades que estão vindo bastante também, até porque é uma questão, no caso de PCD, é uma questão mais focada naquilo que é obrigatório, né? Grandes empresas realmente têm essas oportunidades em questão de lei. Então, é necessário também contratar. Né? Exato, exatamente. Existem essas outras leis, então as empresas precisam estar atentas também a essa lei da inclusão, né? Principalmente do PCD. A partir de 2020 para cá, né, e a gente está agora em 2025, Igor, quais são as próximas tendências que vocês, né, vêm vendo aí para os próximos anos em relação aos estágios, em relação também ao recrutamento? Vocês já estão incluindo a questão da inteligência artificial, mas o que tem mais aí para frente? O que nós vemos realmente no mercado é realmente uma expansão de forma exponencial de colocar jovens no mercado de trabalho. Isso sem sombra de dúvidas. Já nos 5 anos anteriores, né, desde 2020 para cá, você vê realmente uma casa de 2 dígitos de crescimento. Como eu disse, muitas empresas não sabiam que poderiam contratar e hoje elas estão contratando. Então você vê sim uma inserção desse jovem no mercado de trabalho em inúmeros segmentos. Antigamente era muito exclusivo a um segmento ou outro, mas você vê uma diversidade de colocar esses jovens em segmento de engenharia, a uma área de marketing, até uma área que seja mais pautada, por exemplo, uma área de criação. Então, tem inúmeras oportunidades no mercado de trabalho. Pautando, sim, questão de tecnologia, é uma coisa que também está crescendo muito, tanto para o jovem, naquilo que o jovem ele precisa aprender, porque as empresas elas estão exigindo, e também contrapartida também das empresas de agências de recrutamento e seleção, que elas estão se inserindo cada vez mais, aumentando ainda mais a sua eficiência por meio dessas inteligência artificial e também tecnologia. Ótimo, Igor. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa, né? Eu espero que os jovens aí tenham anotado, né, todas essas dicas e que consiga aí o tão sonhado primeiro emprego, viu? Muito obrigada. Eu agradeço. Sucesso aí para a sua empresa, Muito tá? obrigado. E você que ficou até agora com a gente, continue acompanhando a programação da TV Câmara e também não deixe de acompanhar tudo o que rola ali nas redes sociais, tá? No @TV Câmara SJC, o endereço está aqui embaixo. Até a próxima segunda-feira. Tchau.